Boa tarde a todos, principalmente meus amigos policiais militares. Hoje eu tenho aí uma notícia triste para poder comentar, que é a morte de um policial militar reformado, terceiro sargento praça desde 1985, com mais de 30 anos de serviço à corporação. O senhor Sandro Jovan Rangel da Silva era terceiro sargento quando foi abordado por dois marginais, dois bandidos na porta da sua casa, aqui na região, né, entre Campos e Farol. O seu genro foi baleado e o senhor Sandro, policial militar reformado, foi morto na porta da sua casa. Então eu tenho duas observações aqui para fazer. Primeiro, qual que era a situação do senhor Sandro? Ele estava reformado pela psiquiatria? Porque a polícia militar ela tem uma regra, que essa regra ela não entra na minha cabeça. Vamos tirar o porte de arma para todos aqueles que possuem um problema psiquiátrico. Se o sujeito toma lá uma caixinha, um remedinho, um Rivotril para dormir, ele já entra na psiquiatria. Se ele tem surto psicótico, ele também entra na psiquiatria. Não tem uma individualização do problema, como acontece, por exemplo, com os bandidos. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2007, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele mudou a lei dos crimes hediondos. Por exemplo, estou dando só um exemplo para vocês. O que dizia essa lei dos crimes hediondos? Dizia que toda pessoa que cometesse o crime hediondo iria cumprir a pena integralmente no regime fechado. Aí o senhor Lula entendeu o seguinte, primeiro o STF entendeu, e depois o senhor Lula foi lá, né, e tem uma lei certinho que mudou, criou uma lei que mudou a lei dos crimes hediondos, que disse não, a pena para quem comete crimes hediondos, ela tem que ser individualizada. Você tem que olhar a situação da pessoa, que circunstâncias ela cometeu o crime, para poder individualizar a pena. Então não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, não pode colocar todo mundo cumprindo a pena sempre em regime fechado. Vai ter situação que às vezes a pessoa tem uma situação diferente, que ela pode cumprir em regime semiaberto, inicialmente em semiaberto. Então, se para o bandido, né, você tem que dar todos esses direitos, ainda mais agora, com a política de desencarceramento, vão fechar todos os manicômios, vão deixar todos os bandidos soltos, todos eles serão entregues a redes do SUS para poder serem tratados, né, como doentes e não como bandidos. Então, por que para o policial militar tem que colocar essa regra de que tomou um Rivotril, você vai ter que ficar pela psiquiatria e me dar sua arma para cá? Não é assim que funciona. Eu não estou dizendo que foi o caso do senhor Sandro Giovan. Eu não sei que situação que ele estava, inclusive gostaria de saber a situação que ele se encontrava, se ele tinha ou não o porte de arma e se ele estava reformado por psiquiatria. Porque se estava por psiquiatria, não tinha porte de arma. Para bandido pode, para policial não pode, né? E o grande detalhe, os bandidos foram presos pela polícia militar, que exemplarmente cumpriram sempre com seu bom trabalho, com seu bom serviço, foi levado à delegacia de polícia civil e chegando lá, simplesmente foram liberados. Os presos foram liberados, os bandidos, os marginais que mataram o senhor Sandro e balearam o seu genro, eles foram liberados e saíram rindo da delegacia, simplesmente porque ficou entendido na delegacia pelo senhor delegado de plantão, se estava lá, né? Porque geralmente não tem delegado lá, por alguém que estava lá, que não tinha como ligar esses bandidos ao crime cometido. Detalhe, tinha testemunhas dizendo que eram eles e também eles estavam com a mesma roupa da filmagem que pegou eles matando o seu Sandro e baleando o seu genro. Então tinha todas as provas, eles dispensaram a arma e por conta disso eles foram liberados e saíram sorrindo e gargalhando de dentro da delegacia. Então, a gente tem que se ater a isso que está acontecendo. A bandidagem está solta e o que a sociedade vai fazer? Principalmente dentro da polícia militar. O que vai ser feito, né, com relação ao senhor Sandro, com relação a todos os policiais que são reformados por psiquiatria, porque isso é uma realidade. Que o senhor Sandro tivesse o porte de arma, mas
E aqueles policiais que são reformados por psiquiatria, porque toma um Rivotril, porque tem às vezes um problema leve de depressão e seu porte de arma é tirado. Por que que as penas são individualizadas para os bandidos e eles agora são todos tratadinhos na rede do SUS? E os policiais militares são colocados no mesmo balaio como problema psiquiátrico que tem que tirar a arma dos policiais militares. Está errado. Isso está errado e isso tem que ser revisto pela Polícia Militar. Não pode ser dessa forma. Era isso que eu queria falar. Bom dia a todos. E obrigada mais uma vez pela atenção. A gente se encontra no próximo vídeo.